Bom dia, pessoal! Hoje, o nosso grupo, Jéssica, Lucas, Bruna, Ulisses e Guilherme, vamos apresentar sobre os poliésteres. Primeiro, é importante falar sobre o que é um poliéster. Os poliésteres são polímeros de condensação ou de eliminação, ou seja, são macromoléculas que são formadas a partir da condensação entre moléculas. Como o próprio nome diz, poliésteres, o poliéster tem vários grupos ésteres, que são resultantes de uma reação química entre ácidos carboxílicos e álcoois. Nesse primeiro momento, nós vamos focar no polímero denominado politereftalato de etileno, mais conhecido como PET. O PET é muito importante atualmente no comércio por causa da fabricação de garrafas plásticas para refrigerantes, água, suco, e ele tem uma estrutura parcialmente alifática e aromática e é semicristalino. A gente vai também falar um pouco sobre a síntese do PET, e essa síntese ela tem 3 etapas, que primeiro é a pré-polimerização, a policondensação e, por último, a polimerização no estado sólido. A pré-polimerização é a primeira etapa da síntese do PET e nela a gente vai formar o BHET, que é o precursor do PET. Para formar o BHET, a gente tem 2 rotas possíveis, uma utilizando o ácido tereftálico com o etilenoglicol e a outra utilizando o DMT e o etilenoglicol. Atualmente, a gente usa mais a do ácido tereftálico e a do DMT não é muito utilizada. Então, nesse trabalho, a gente vai focar mais nessa do ácido tereftálico. Então, essa primeira rota ela é uma reação de esterificação direta do ácido tereftálico com o etilenoglicol e é uma reação heterogênea e autocatalítica. A gente, para fazer essa reação, controla uma temperatura entre 240 e 260 graus e essa temperatura tem que ser alta porque o ácido tereftálico é muito pouco solúvel no etilenoglicol. Por isso, para alcançar uma solubilidade necessária para que a reação ocorra, trabalha-se com essa temperatura elevada e com o excesso do etilenoglicol também. A segunda etapa é a policondensação, onde o PET é oficialmente formado. Nela, a gente remove o etilenoglicol a vácuo e utilizamos um catalisador à base de óxido de antimônio. Ao fim dessa etapa, a gente já tem um PET que pode ser utilizado para fibras têxteis, mas o PET que é utilizado em garrafas ele precisa ter um pouco mais de resistência, então essa síntese ela passa por uma última etapa, que é a policondensação no estado sólido. Essa última etapa é muito demorada, ela demora entre 10 a 30 horas e ela eleva bastante a massa molar do material. Bom, passando para as aplicações dos poliésteres, eles vêm apresentando cada vez mais um maior crescimento nas áreas automotiva, têxtil, eletrônica, entre outras. Isso se deve às variadas propriedades que ele possui, como, por exemplo, a sua resistência térmica e química, sua rigidez, a sua moldabilidade e etc., que faz esse material possuir uma grande versatilidade para ser aplicado em todas essas áreas. Na indústria têxtil, o poliéster possui algumas vantagens com relação às fibras naturais, já que sua produção é mais barata e o tecido amassa menos e seca mais rápido. Porém, em compensação, ele retém mais calor também. E eles são utilizados na produção de tecidos, malhas utilizadas em camisas, calças, lençóis, cortinas, móveis, estofados, por exemplo. Já na indústria eletrônica, o poliéster tem sua aplicação em telas LED e também em material isolante. Um exemplo desse material isolante é esse aqui que temos nessa imagem, que é o filme de poliéster isolante, que apresenta uma grande resistência à tensão e estabilidade dimensional e química. Ele é utilizado para isolamento de motores elétricos, fios, cabos telefônicos, transformadores, circuitos, entre outros. Bom, o mais comum do uso do poliéster, que provavelmente todo mundo já conhece, é a garrafa PET, que vem sendo utilizada há muito tempo para embalar praticamente todos os líquidos, desde remédios até bebidas. Seu uso foi crescendo cada vez mais devido à sua produção, que é barata, e seu método de utilização, que é o uso e descarte, o que vem causando alguns problemas ambientais, que será citado futuramente. O corpo de prova, após ser moído e transformado em flocos por 5 vezes, ele passa por uma moldagem em uma injetora e é estruturado no molde tipo 1 da norma ASTM-D 63890. Para chegar à conclusão das propriedades desse material, foram realizados estudos sobre a medição da fluidez, a medição da produtividade e a medição dos grupos terminais carboxílicos que nele contém. A medição da produtividade é feita para que se estude se o material é viável ou não
no uso de uma injetora. Para esse material, o uso da injetora é totalmente viável. Essa produtividade é medida pelo tempo que se gasta para fazer o material e injetar ele na injetora, fazendo assim o molde completo. O desvio padrão que se é obtido é por causa do número de reciclagens. Como elas aumentam, os flocos do produto vão ficando cada vez menores e vai sendo gastado um tempo maior para que eles sejam totalmente injetados na injetora. A medição dos grupos terminais carboxílicos. Essa medição indica que o material já sofreu várias degradações, e como um brusco aumento tem do G0 para o G1, que são os passos de reciclagem, pode significar que o material vai passar a se degradar mais futuramente. Esse número de grupos terminais aumenta conforme se tem um aumento do número de reciclagens. Isso acontece porque, conforme o produto vai sofrendo a degradação, um novo número de grupos carboxílicos vai sendo formado nessas novas moléculas menores. Esse número de grupos terminais é medido pelo método de Pohl. A medição do índice de fluidez. Essa propriedade do material é inversamente proporcional à sua viscosidade, ou seja, quanto mais fluido é o material, menos viscoso ele é. O número do aumento de grupos carboxílicos que há no material quer dizer que ele vai ser um pouco mais fluido, porque como o número de quebra dos grupos carboxílicos indica uma transformação em menores moléculas do produto, quer dizer que ele vai ser mais fluido quando ele estiver no estado fundido. Aí ele consegue escorrer mais facilmente. Agora daremos início à análise do comportamento térmico. Sobre o comportamento térmico, só temos o resultado da análise da porcentagem da cristalinidade, que foi calculado por meio da densidade da amostra, que por sua vez foi calculada experimentalmente. Podemos ver que a cristalinidade ela foi calculada por meio dessa fórmula aí no slide, no qual a densidade A seria a densidade da fase amorfa, a densidade C seria a densidade da fase cristalina, e a densidade por si só seria a densidade da amostra. E como nos vemos no gráfico, nós temos um claro aumento da fase cristalina, da porcentagem da cristalinidade do material. E isso tem como consequência o aumento da rigidez. Então, o que a gente pode esperar no comportamento mecânico é uma diminuição da tenacidade, por conta também da diminuição da ductibilidade causada também pelo aumento da rigidez. Também podemos esperar outras coisas que veremos no próximo slide. Uma outra coisa que podemos falar aqui do comportamento térmico é que, se fôssemos analisar por si só esse gráfico, poderíamos pensar que a temperatura de fusão cristalina está aumentando. Porém, o que acontece é que, se levarmos em conta os outros gráficos que foram mostrados antes, nós vamos perceber que não é tão fácil assim a sua determinação. Porque, por exemplo, teve um aumento das impurezas, o que corresponde à redução da temperatura de fusão cristalina, e uma diminuição do peso atômico, também corresponde à redução da temperatura de fusão cristalina. Então, se fôssemos tentar analisar essa temperatura, deveria ter sido feito um experimento só para isso. Sobre o comportamento mecânico, foram feitas duas partes: a resistência ao impacto, a análise da resistência ao impacto, e a análise das propriedades de tração, no qual foram analisados o módulo de Young, o alongamento da ruptura e a tenacidade. E aqui vamos ver o que a gente já esperava por conta do aumento da porcentagem da cristalinidade, que é uma diminuição da resistência ao impacto. Isso porque a resistência ao impacto está relacionada à ductibilidade. Quanto menor for a ductibilidade, menor também vai ser a resistência ao impacto. Já na parte de propriedade de tração, o que a gente vê também não é longe do que a gente esperava. O módulo de Young, nós vemos um aumento dele, né? Até porque o módulo de Young está relacionado à rigidez, que por sua vez aumenta também, como já vimos antes. Nós temos também uma clara diminuição do alongamento na ruptura e da tenacidade, que já é esperado por conta do aumento da fase cristalina. Uma coisa interessante de se notar aqui é que o módulo de Young, na quinta reciclagem, nós temos uma quebra do padrão, que é de aumento. Isso foi que na quinta reciclagem aconteceu um fenômeno chamado de chupagem, que é quando acontece um desnível na superfície do relevo da peça.
Outra coisa importante de se observar aqui é que na primeira reciclagem nós vemos também um grande desvio médio, tanto no gráfico do alongamento na ruptura quanto na tenacidade. Isso foi causado por uma diferença no alongamento das rupturas das amostras da primeira reciclagem. Aqui nós temos duas amostras da primeira reciclagem, a da esquerda de menor tenacidade e da direita de maior tenacidade. A gente vê que tem uma clara diferença na deformação entre elas. A da esquerda, ela deforma muito menos do que a da direita. A direita deforma 4 vezes a da esquerda. E é por isso que acontece, então, esse desvio médio que observamos aqui. Bom dia, gente. Eu e meu grupo, a gente queria finalizar o trabalho falando um pouco mais do reaproveitamento do poliéster, exclusivamente da garrafa PET, que é um dos materiais mais presentes no cotidiano das pessoas, que por ser tão utilizada é uma das vilãs do meio ambiente devido à poluição. Elas são muito resistentes, flexíveis, baratas e com diversas aplicações. E apenas no Brasil são produzidas cerca de 9 bilhões de garrafas PET anualmente, mas 53% delas não são reaproveitadas. E grande parte deste volume é descartada em locais impróprios, como rios, mares. E além de prejudicar a natureza, a biodiversidade, causa o desperdício de dinheiro e de matéria-prima para quem trabalha com reciclagem. Por isso, hoje em dia, toda atitude para diminuir o acúmulo de lixo em nosso planeta é válida. Usando a criatividade, é possível dar novos usos às garrafas PET, já que esses recipientes podem ser facilmente transformados e reaproveitados, impedindo que mais garrafas sejam descartadas na natureza. Essa reciclagem é feita tanto por empresas como pelas pessoas em casa, ajudando a preservar o meio ambiente. Visando produtos totalmente novos ou itens das garrafas PET, agrega novo valor ao material. Inclusive, algumas empresas já produzem novas garrafas com materiais vegetais, como cana-de-açúcar, ou com PET 100% reciclado, mas ainda estamos longe do ideal.